partir então, moçada. O valor da expressão secante de 1320 dividido por 2 menos 2 vezes cosseno de 53π sobre 3 mais tangente de 2220 ao quadrado. Então, o primeiro passo é reduzir esses ângulos ao primeiro quadrante. Então, vamos lá. 1320. Isso daqui é a mesma coisa de dar 3 voltas completas de 360 graus mais 240 graus. Ou seja, eu posso substituir isso por secante de 240. 53π sobre 3, se eu for substituir o π por 180, então daria 53 vezes 60. Porque 180 por 3 é 60. Então, vai dar um número de 3.180. 3.180 graus. Que é a mesma coisa de 8 voltas mais um ângulo de 300 graus. Então, é o ângulo de 300 graus que eu vou pegar. E eu tenho também o arco de 2.220. 2.220 graus. Que é a mesma coisa do que 6 voltas completas de 360 mais 60 graus. Ou seja, eu posso substituir por 60 graus. Então, essa exuberante expressão poderia ficar como secante de 240 sobre 2 menos 2 vezes o cosseno de 300 graus mais a tangente ao quadrado de 60 graus. Nossa, mas ainda continua difícil, professor. Tá bom, tá difícil, mas tá melhor que antes, né? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Nós temos que lembrar que secante é o inverso do cosseno. Então, ficou 1 sobre cosseno de 240 graus sobre 2. Menos 2 vezes cosseno de 300. Quem que é o cosseno de 300? 300 graus, se eu fosse pensar lá no meu ciclo trigonométrico. Vamos lá. Eu tenho o ciclo trigonométrico. Está bem tortinho esse ciclo, vou tentar melhorar um pouquinho. Eu tenho o ciclo. 300 graus. Aqui é 270, 300 graus está aqui. Então, nós sabemos que 300 graus o cosseno é positivo. 300 graus é o mesmo deste arco aqui, que seria o arco de 60. Então, é a mesma coisa de cosseno de 60. Positivo. E cosseno de 60 é meio. Então, já vou substituir como se fosse meio. Mais tangente de 60 é raiz de 3 ao quadrado. Falta agora só descobrir cosseno de 240. Então, vamos lá. Vamos descobrir esse 240. 240 está antes dos 270. 240 está aqui, ó, nesse ponto. O cosseno, então ele é negativo. Esse é o arco de 240, que é o valor negativo deste ponto aqui, que é o ponto de 120. Então é a mesma coisa de cosseno de 120, que é a mesma coisa de cosseno de 60, que vale meio, porém negativo. Está com o lado esquerdo. Então vale menos meio. Então o cosseno de 240 dá menos meio. Então ficou 1 sobre menos meio sobre 2, menos, esse vai embora com esse, fica 1, quadrado vai embora com esse, fica 3. Pensando nesse caso aqui, divisão de fração vai dar menos 2. Então ficou menos 2 sobre 2, menos 1, mais 3. Menos 2 por 2 é menos 1, menos 1, menos 1, mais 3. Tudo isso dá 1. Positivo.
Alternativa D, ditado. Um lindo exercício.